Agora vamos dar continuidade com a avaliação de língua portuguesa. A primeira questão é uma questão de leitura e interpretação do conto A Princesa e o Sapo. Então vocês vão ler o texto com bastante atenção, tá? Leiam o texto, mergulhem na história para poder compreender e responder as questões que vêm a seguir, tudo bem? A primeira questão, você vai ter que voltar lá no texto e contar quantos parágrafos ele tem. Ainda no texto, vai pintar de verde as falas da princesa e de amarelo as falas do sapo, tá bom? Depois tem um trecho aqui da história, que é o seguinte: a princesa concordou, então o sapo apanhou a bola e levou até os pés da princesa e ficou esperando o beijo. A palavra grifada poderia ser substituída por, quer dizer, aqui no trecho do texto tem uma palavra que está grifada. E ela pode ser substituída por alguma dessas palavras que tem na alternativa, tá? Qual dessas palavras que tem aqui, que se eu trocar pela palavra grifada, o texto não perde o sentido, tá? Depois a E tá perguntando qual a pontuação que a gente usa para fazer uma pergunta. Quando a gente escreve uma pergunta, qual é o ponto que a gente usa no final dela? Então, vocês coloquem aqui, tá? Depois a F tá assim, olha, o que o sapo fez quando a princesa não cumpriu a promessa e o que aconteceu com ela? Então, você vai voltar lá no texto e vai procurar a parte em que isso aconteceu, tá? E vai colocar aqui o que ele fez quando a princesa não cumpriu e o que aconteceu com ela porque ela não cumpriu, tá? Depois, a G é assim, em sua opinião, porque a princesa não deu o beijo prometido. É em sua opinião, mas é de acordo com o texto, tá? Veja o que aconteceu no texto e o que você entendeu. Por que você acha, de acordo com o texto, que ela não deu o beijo prometido, tá? A 2, você vai reescrever uma parte do texto em letra cursiva é letra de mão. E aí eu peço para que vocês prestem atenção nos parágrafos, nas pontuações e na letra maiúscula e na letra minúscula, quando é que eu uso elas, tudo bem? No capricho também, tá? Depois, você vai ter aqui no 3 uma produção de texto, né? Tá dizendo assim, tá pedindo para você escrever sobre a sua experiência em isolamento social. Como é que tá sendo esse isolamento social? Qual foi a sua experiência? E aí você primeiro tem que escrever um título. E aí vai dizer o que você tem feito em casa, do que você tá sentindo falta. Não pode esquecer das pontuações e dividir o texto em parágrafo. Aí nessa produção, o que eu provei pedir para vocês? Para que vocês realmente relatem com detalhe como está sendo, né, essa experiência de isolamento social, não é? Lembrar que um texto não pode ter só um parágrafo. E essas questões aqui, olha, só para nortear, quer dizer, para ajudar vocês a não esquecer de dizer as coisas ou de escrever tudo que tem acontecido com vocês. Mas não é uma pergunta, eu não posso dizer assim, olha, o que tem sido feito em casa? Aí eu vou colocar assim, ajudado a minha mãe, e só. Não é isso. O que você tem feito na sua casa nesses dias? Então, começa a frase, nestes dias eu tenho feito, e aí você coloca, e aí você vai dizer como é que você está fazendo isso, o que está acontecendo quando você faz isso, por que isso é legal ou por que não é tão legal. Então, essa produção, ela precisa ser rica em detalhes, tá? Pra gente poder ler e compreender de verdade qual é a sua experiência do isolamento social, tá bom? Então, caprichem. Depois tem aqui uma tabela de pontuação. Então, tem aqui, olha, o ponto, o nome do ponto e para que ele serve, tá? Depois, você vai criar e escrever uma frase para cada uma das pontuações acima. Então, olha, tem 2 exemplos. O menino estuda muito para avaliação. É uma frase normal, uma afirmação normal. O menino estuda muito para avaliação. Ponto. Ponto final. Que noite estrelada, né? Exclamação, que bonito, que noite estrelada. E aí colocou aqui, tá? Então, vocês vão escrever uma frase para cada pontuação. Quando é que eu uso 2 pontos? Né? Então, eu escrevo uma frase em que eu posso usar 2 pontos e coloco ela aqui. Quando é que eu uso travessão? Escrevo uma frase para quando se usa o travessão e coloco o travessão, tá? As reticências, a vírgula, tudo bem? Acho que não é difícil essa, né? Um pouquinho de criatividade, eu sei que vocês têm muito. E força de vontade, vocês estão fazendo um ótimo trabalho por esses dias, tá? Depois você vai completar as frases com os pronomes eu e mim. Então, vamos lá. Quando é que eu uso eu? Eu é sempre antes de um verbo. Eu, para eu fazer, para eu comer,
Então, ele tá no meio da frase. Mim vem sempre no final da frase. Olha, traz esse lápis pra mim. Tá no final, é mim, né? Pega um sorvete pra mim, alguma coisa assim, e é sempre o mim no final, mas quando tem um verbo depois, é o eu, tá? Então, olha, a primeira é vou comprar uma casa para... Aí você coloca se é o eu ou o mim. Depois tem B, C, D e E. Tudo bem? A 6, você tem que assinalar a opção que completa as lacunas de forma correta. Então, aqui tá no uso do porquê, né? Porquê, porquê, porquê. Então, tem vários usos. Então, eu fui à reunião porque estava cansada e não entendo por que isso está sendo criticado por todos. Por que falam todos sobre isso? Por quê? Então, são porquês. Só que o porquê, ele tem um uso em cada situação, né? Quando é uma pergunta, quando é uma resposta, quando é no fim de uma frase, tá? Por exemplo, uma pergunta, ela é separada, é por quê? E a resposta é junto, é por quê, tá? Ou causa é por quê, é junto. Tudo bem? No final, é porque com acento circunflexo. Tá ajudou demais, hein? Então, a de língua portuguesa foi essa, de verdade. Espero ter ajudado a vocês. E logo mais matemática. Beijo.